Bom, uma coisa muito importante da questão do Temer, que é, nesse sentido, um pouco um veredito sobre a posição da maior parte da esquerda nacional sobre a questão, é o fiasco do Fora Temer. Por quê? Todo mundo se colocou no sentido de centrar a luta política na figura do Temer. Aí você tem a direita lança uma ofensiva contra o Temer, o Janot e o STF abrem aí a possibilidade de que ele seja investigado e afastado do governo, quer dizer, ou fora Temer, e no dia da votação não teve praticamente nenhuma manifestação pelo fora Temer. Uma coisa que a imprensa burguesa não deixou de constatar, a ausência de mobilização política do fora Temer. Inclusive porque um setor da burguesia gostaria de ver alguma manifestação contra o Temer, porque eles, a princípio, né, de um ponto de vista geral, eles querem que o Temer saia, particularmente a Rede Globo. Mas ficou isso daí, ninguém falou muita coisa, né? Falaram da compra de deputados, na imprensa em geral de esquerda, né? Mas ninguém falou do problema do ato, da mobilização popular do Fora Temer. Por que não houve mobilização? A direita, que é rápida no gatilho, né, já apresenta a sua explicação de acordo com a sua conveniência. Não tem Fora Temer porque o povo quer estabilidade. Já caiu um presidente, já tem uma briga, tem muita crise, papapá, então a população escolheu a estabilidade. Que seria assim, a população quer um governo estável que seja capaz de fazer as reformas. Uma coisa totalmente sem sentido. Quem é que no Brasil quer que seja feita a reforma da Previdência? Ninguém, né? A falta de popularidade do governo, inclusive, é em grande medida resultado, né, da tentativa do governo de fazer essas reformas. Então é uma explicação simplesmente absurda, essa de que o povo quer estabilidade e não foi lá lutar pelo Fora Temer. Outro setor, né, lançou aí a intriga contra o PT de que o PT, na verdade, apoia o Temer. Eles votaram contra o Temer, fizeram show no Congresso Nacional, papapá, mas não mobilizaram ninguém para ir lá contra o Temer. Bom, de fato, PT, CUT, ninguém mobilizou nada, mas ninguém também mobilizou, né? Nenhum outro setor mobilizou nada, porque vamos levar em consideração a seguinte questão. Poderia não ter havido um ato de 50 mil pessoas em Brasília. Mas por que não houve um ato de 4, 5 mil pessoas? De outros setores. Todo mundo apoia o Temer? Toda a esquerda nacional apoia o Temer? Não, não é fato isso daí. Não faz sentido como avaliação. Há vários setores que são contra o Temer, que levantaram a palavra de ordem de Fora Temer, etc. e tal. O problema é que a palavra de ordem de Fora Temer é uma palavra de ordem vazia de conteúdo. E isso daí, logicamente, desmoralizou a mobilização. Tanto a palavra de ordem de Fora Temer como a de direta já. Se houvesse realmente um impulso popular no sentido do Fora Temer, direta já, se houvesse uma convicção de um setor da população, nesse sentido, teria tido alguma manifestação. O problema é que nós estamos enfrentando agora, eu acho que essa é uma conclusão da maior importância que nós temos que tirar, e até nós temos que analisar os desdobramentos para aprofundar esse raciocínio, é que a confusão política no interior da esquerda levou o movimento que havia começado a se organizar contra o golpe de Estado a uma situação de completa dissolução. Isso se refletiu na questão do Fora Temer.
O Fora Temer mostrou que toda essa mobilização, ela entrou num beco sem saída. E, portanto, não houve absolutamente nenhum tipo de mobilização em torno da questão do Temer. Quer dizer, até houve, né? Grupos bem pequenos em São Paulo fizeram alguma coisa, fecharam alguma rua aí, não sei. Mas a mobilização foi praticamente nula. Porque a mobilização, ela entrou num beco sem saída, não consegue progredir, chegou num ponto final. E a própria situação da possibilidade de destituição do Temer mostrou isso daí. A gente veja o seguinte, que na votação do impeachment da Dilma, a votação foi muito folgada em relação a essa votação do Temer, que foi uma votação quase empatada. E mesmo assim não houve mobilização nenhuma. O problema qual que é? O problema aqui é aquilo que nós procuramos explicar aqui e está mal entendido, e nós vamos ter que explicar novamente, várias vezes, até que se entenda. Tanto a reivindicação de Fora Temer como a reivindicação de Direta Já não são reivindicações de luta contra o golpe. Elas tentam, num certo sentido, quer as pessoas estão levando adiante essa reivindicação, quer não, passar uma borracha sobre a luta contra o golpe. E a única possibilidade de luta contra a direita era a luta contra o golpe. A reivindicação de Direta Já de Fora Temer é como se fosse uma volta a uma situação de normalidade institucional. Você tem aí um governo, o governo é ruim, nós estamos contra o governo, vamos tirar esse governo. Aí eu acho que a melhor maneira de substituir o governo é eleições diretas. Outros acham que a melhor maneira são eleições indiretas, né? O problema não é o golpe, não são as instituições de conjunto, é o Temer enquanto pessoa. Tudo isso daí levou a uma dissolução da luta contra o golpe, que nós estamos vendo agora no acontecimento dessa semana. A gente pode dizer o seguinte, que na votação do processo do Temer, nós verificamos o ponto mais baixo da luta contra o golpe até agora. Os setores que levaram adiante essa política, do Fora Temer eleições diretas, uma boa parte deles é a favor do golpe, caso da Rede, outros setores do PSOL. Houve um esforço muito grande de vários setores para diluir o movimento contra o golpe, juntando esse movimento com setores que haviam apoiado o golpe, né? Principalmente do lado dos artistas aí. Nós vimos nos atos públicos que foram realizados, que na verdade não foram verdadeiros atos públicos, foram mais show de música com a ideia da eleição direta. Nós vimos nesses shows aí que a tentativa dos organizadores era claramente trazer para as diretas já, as supostas diretas já, um setor que havia apoiado o golpe dentro dos próprios artistas. Tanto que começou, nos atos começou um zum, com pessoas afirmando que os atos eram apartidários, que os partidos não deveriam levar bandeiras, etc. e tal. A experiência brasileira ela é conclusiva. Esse negócio de apartidarismo, esse negócio de abaixa a sua bandeira, esse é a direita. É contra os partidos de esquerda. E é a favor do golpe também. Porque o golpe, né, ele começa com uma tentativa da direita de impedir o PT de participar das mobilizações de 2013. Mas não só o PT, né? Nas mobilizações de 2013, aparece lá, depois de um determinado momento, depois da repressão em São Paulo, aparece uma direita forçando toda a esquerda a baixar a bandeira.
Quer dizer, se o movimento, né, não tem bandeira de partido, não tem partido nenhum, é um movimento geral, a gente pode tirar a conclusão de que, como não existe movimento geral, sempre tem um vigarista que está se aproveitando disso daí. E, logicamente, que no caso desses movimentos apartidários que a gente viu, os vigaristas quem que eram? Toda a burguesia, na Fiesp, os bancos, a Rede Globo e tudo mais. Vamos estabelecer com clareza uma coisa? Contrapartido, apartidarismo, tira sua bandeira, etc. e tal, é um movimento coxinha. É marca registrada. O coxinha, ele é dono do país, então ele sai de verde e amarelo. Ele não quer partidos, não quer bandeira, porque ele quer enganar os incautos, dizendo que é um movimento do povo. Por isso está todo mundo de verde e amarelo com a bandeira do Brasil. É o Brasil, ele é o Brasil e aquele movimento é o Brasil. É um golpe de estelionatários políticos com grande experiência em realizar estelionatos, né? Então, toda vez que a gente vê que o movimento sai na rua com a bandeira do país, pode ter certeza que é a direita dando o golpe do movimento apartidário, né? Depois do movimento apartidário vem as eleições e o movimento apartidário vota no Bolsonaro, vota no PSDB. Né? Quer dizer, sempre tem um partido, sempre tem uma organização. Essa questão do apartidarismo, essa questão de ser contra partido é um refúgio da canalice política geral e da exploração de uns inocentes que não sabem o que está acontecendo, né? Com esse movimento de diretas, de fora Temer, etc., nós chegamos, a luta contra o golpe entrou numa curva para baixo, de um ponto de vista geral, né? E nós chegamos no ponto mais baixo na própria votação no Congresso Nacional. Eu acho que esse balanço ele tem que ser feito muito cuidadosamente, né, para mostrar a situação, porque nesse momento, quais são as perspectivas? O movimento está sem perspectiva. E ele está se dirigindo para uma coisa que também é um beco sem saída, né? Que é a etapa 2 do negócio e é um beco sem saída.